Só eles compreenderam que no lugar de um herói nacional era o Filho de Deus ao encontro de cada homem e de cada mulher, não só para aquele tempo, mas para todas as gerações, para a nossa geração. Jesus tinha-se tornado, com a sua morte, ressurreição, o amigo ao alcance da mão, da tua mão, da minha mão. Podemos estender a mão e tocar Jesus. Podes deixar-te envolver pelo calor da sua divina presença. Jesus é um ser de carne e de sangue que veio viver entre os homens como um de nós, e apesar da consciência que tem da sua alta missão, ele fala e age como homem. Ele senta-se à mesa do fariseu e do publicano. Ele deixa-se tocar pela pecadora que vem derramar perfume sobre os seus pés e enxugar-lhes com os seus cabelos. Jesus está sempre ao alcance da mão. Ele fala amigavelmente com os seus discípulos. Ele é tentado pelo demónio, opera milagres por pura compaixão e pede para não serem divulgados. No jardim do Getsemane, fica triste e o suor transforma-se em gotas de sangue. Jesus pode compreender a tua dor, pode compreender o teu sofrimento. Ele, em todo momento, Jesus conserva a calma e a dignidade, mesmo diante dos juízes que o julgam, deixa-se injuriar, porque ele sabe o propósito que está aqui. Na cruz sai da sua alma um grito que ainda ressoa nos corações daqueles e daquelas que têm necessidade de paz para viver. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A sua voz ainda ressoa nos corações de muitos que se deixam tocar por Jesus. E o coração fica transformado como ficou o coração dos discípulos, cujo desejo era só ter a oportunidade de morrer pronunciando o nome de Jesus. A Bíblia é a biografia de Jesus. A Bíblia é comparável a um grande projetor dirigido sobre o céu, sobre a terra, iluminando um personagem, uma pessoa, que é o centro das Escrituras. A pessoa de Jesus. Pessoa maravilhosa. Pessoa boa, que está ao vosso lado. Podemos estender a nossa mão, fechar os olhos e tocar. Quantas vezes o tenho feito. Um dia alguém foi visitar um faroleiro e disse-lhe: o senhor não sente medo de viver aqui? É terrível este lugar. Como é possível ficar aqui dia e noite num lugar tão solitário? O faroleiro respondeu: eu não tenho medo. Neste lugar nunca pensamos em nós mesmos. Respondeu o outro: não estou a perceber. Nunca penso em si. Eu sei que estou perfeitamente seguro. A minha preocupação é manter as lâmpadas acesas e manter os refletores bem limpos, de modo que aqueles que se encontram em perigo no mar possam ser salvos. A Bíblia é este farol que nos ilumina na noite, o caminho cada vez mais carregado de nevoeiro. Ilumina-nos Jesus, o porto de abrigo. E assim diz a Sagrada Escritura, em 2 de São Pedro 1,19: e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça onde? Em vossos corações. A estrela da manhã é um dos nomes
do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou o quê? A resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. O objetivo real do estudo da Bíblia é projetar luz que ilumine Jesus, de tal maneira que não restem sombras, não fiquem dúvidas das suas intenções em relação a cada um dos seres humanos. Que ao vê-lo, tal como é, compreensivo, terno, amigo, ele entre nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa vida e nos transforme. Ele tem poder para isso. Mas só o usa, como já dissemos, repito, ousadamente, por profunda convicção, só com a nossa autorização, o nosso consentimento. Chama a vossa atenção para as palavras de Jesus, quando falou com os mestres do seu tempo e que eram profundos conhecedores das Sagradas Escrituras. E ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Estes homens estavam agarrados à Bíblia, mas desconheciam o centro da Bíblia. Ter uma Bíblia, ou várias, é bom, mas não salva ninguém. A salvação está exclusivamente dependente da permissão para que Jesus entre na nossa vida, de modo a tomarmos o seu conselho de forma séria e coerente. Jesus não quer uma relação sem compromisso, sem aliança. Reparem no que ele diz aos chefes judeus, em São João, no capítulo 5, no versículo 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Repito, ter uma, na sua posse, uma ou mais Bíblias, não salvará ninguém. A salvação está em ser possuído por Jesus. Dar-lhe acolhimento, ser morada do Salvador. Quando Jesus disse estas palavras, só o Antigo Testamento existia. O Novo Testamento não tinha ainda sido escrito. Jesus declarou aos seus discípulos que os escritos do Antigo Testamento falam dele. No seu tempo, o Antigo Testamento estava organizado em 3 partes: a lei, os profetas e os salmos. E disse-lhes, falando do Antigo Testamento, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. E nos salmos, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos que o Espírito Santo nos abra o entendimento para compreender as Escrituras à luz do céu. O Novo Testamento é a parte da Sagrada Escritura escrita por aqueles que conviveram com Jesus ou que privaram com eles. Alguém que privou diretamente com eles, como é o caso de São Lucas e creio também de São Marcos. A Bíblia é geradora e mantenedora da verdadeira fé. Devemos ter muito cuidado quando afirmamos ter fé. Fé é nutrida pela leitura da Sagrada Escritura, por ouvir a Sagrada Escritura. Aliás, o apóstolo São Paulo diz mesmo estas palavras: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A natureza humana prefere descer pela ladeira mais fácil do que empreender um caminho que apresenta alguma dificuldade. A natureza carnal é assim.
custa-nos mudar os nossos hábitos, mudar o nosso estilo de vida e integrar princípios. Não sei explicar muito bem isto, mas custa-nos imenso integrar os princípios divinos na nossa alma. E, portanto, é isso que o Espírito Santo quer fazer. A vida do cristão deve alinhar-se pelo estilo de vida de Jesus, que vivia em harmonia com a palavra de Deus. A Bíblia continua a ser como uma bússola na qual podemos depositar toda a nossa confiança. Por isso, não devemos modificar nem alterar o sentido dos textos. Eu não tenho autoridade para mudar absolutamente nada. Ninguém tem autoridade para alterar. Há mesmo uma pesada sentença sobre quem faz. Na Sagrada Escritura há uma sentença sobre quem altera a Sagrada Escritura. Eu gostava de vos contar uma história. Era uma noite de inverno. Nevava e um homem perdeu-se numa floresta. De repente lembrou-se que tinha uma pequena bússola. E quando a colocou em posição de forma a que ela indicasse o norte, verificou que ela lhe indicava a direção oposta àquela que ele seguia. Ele estava seguro de ter razão. Convencido que a bússola estava danificada, atirou ao chão, colocou-lhe os pés em cima e esmagou-a. Porquê? Porque a bússola indicava-lhe uma direção contrária àquela que ele pensava que era a correta. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado completamente congelado, com a bússola partida ali ao seu lado. Ele tinha-se perdido porque não tinha seguido a orientação da bússola. A bússola estava certa. Certas pessoas acham-se no direito de modificar a bússola de Deus, ou de não lhe darem muita importância. Podem disso resultar, e digo com tanta tristeza eu digo isto pode resultar na morte espiritual. Quando a bússola de Deus, a Bíblia Sagrada, indica que estamos a caminhar na direção errada, deveríamos com humildade reconhecer e mudar de direção. Devemos caminhar na direção que ela nos indica, se queremos chegar ao porto seguro, ou seja, à paz, ao equilíbrio interior. Fazendo, obteremos saúde física, mental e espiritual. E é exatamente o que diz este texto que eu vou ler convosco. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que texto maravilhoso! O pai e o filho voltavam para casa. Uma noite escura. A lanterna só iluminava uma pequena parte do caminho. O rapaz perguntou ao pai como iriam chegar a casa com uma luz tão pequenina. A resposta do pai foi cheia de sabedoria e de uma grande lição espiritual. Disse o pai: se caminharmos com a luz que temos, ela brilhará até ao fim da viagem. E a Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? Leiam comigo. De todo o pecado. Queridos amigos, se caminharmos iluminados pela Bíblia, ela nos conduzirá a Jesus Cristo, o Salvador, a luz do mundo. Alguém que não acreditava em Deus, um dia salvou uma criança órfã da morte certa num terrível incêndio. Como tinha perdido a esposa e o filho num acidente, o tribunal colocou algumas dificuldades no seu desejo de querer adotar uma criança. Pensaram que era um homem irresponsável e, portanto, não estaria à altura de adotar uma criança. Mas ele conseguiu ganhar a causa
ao mostrar as mãos mutiladas pelo fogo, no esforço para salvar aquela criança. Um dia, o pai adotivo e o seu filho visitaram um museu. E há uma pintura que chama particularmente a atenção da criança. Ela representava Jesus a falar com o incrédulo Tomé. Lembram-se de Tomé? Jesus mostrava as mãos marcadas pelas cicatrizes a Tomé. Olha, Tomé, põe aqui a tua mão e vê que sou eu. Estive morto, mas ressuscitei. Sou de carne, sou de osso. Toca aqui no meu lado, Tomé. E o menino, olhando para aquele quadro,